Para que aparecer embaixo, eu posso começar. Boa tarde, queridos alunos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de biologia, né? Ciências biológicas. Vamos estar vendo hoje três temas distintos, mas igualmente importantes. Primeiro tema, nós vamos ver o reino vegetal, o reino plantário, né? Vamos ver as características principais dele, tá bom? Vamos lá, então? Olha, é, o reino plantário, né? Que é o reino vegetal. O reino das plantas, ele vai dividir em algumas classificações. Bom, é, vamos ver a primeira delas, em que se divide é, as plantas, né, os vegetais, que é importante, que são as pluricelulares, né, muitas células, várias células, múltiplas células, as eucariotes, que eu já falei antes, né, os autótrofos, clorofilados, fotossintetizantes, tá, ou seja, que realizam fotossíntese, e com reserva energética de amino, que são os animais e fungos que produzem glicogênio. Com parede celular de celulose, tá? Seriam as bactérias e os peptidioglicanos. Os fungos, que também possuem quitina, tá? Então, vamos para as divisões, então, classificações. As embriófitas são plantas que têm com embrião, tá? As traqueófitas, de acordo com esse diagramazinho, as traqueófitas são plantas vasculares, ou seja, que vai possuir os vasos, né? E as espermatófitas, que são plantas que produzem as sementes, ok? Bom, aí nessa divisão esquemática, você vai ver primeiro começa com as algas pluricelulares, na primeira classificação, depois vem as briófitas, pteridófitas, depois vem as agiospermas e, por fim, as angiospermas, ok? As briófitas lá, aí vocês vão ver, umas possuem embrião, outras com vasos condutores, né? E sementes, e também vai possuir flores e frutos, no caso das gimnospermas e as angiospermas. Tá? Esse esqueminha só para vocês entenderem, basicamente. Depois vamos falar mais sobre cada uma dessas classificações, tá? Então, passemos então às briófitas. As briófitas, então, são considerados os primeiros vegetais na escala evolutiva, tá? A morfologia é bastante simples, elas ocupam ambientes terrestres úmidos e sombreados, gostam de muita sombra, né? E os nomes mais populares são os musgos, hepáticas. Elas são plantinhas bem pequenas, percebe? São musgos, né? Bem pequenas e quase, às vezes, não muito percebidas, mas são muito importantes. Nós vamos ver logo mais sobre ele. Bom, agora vamos na classificação das vasculares. O que seria as vasculares? As vasculares que sem vasos condutores de seiva. O limite de tamanho de 3 centímetros, a difusão de nutrientes, há uma difusão de nutrientes de célula para célula, tá? Totalmente dependentes de água, elas vão depender totalmente de água, essas plantas, tá? Recebem sem umidade, elas vão ressecar e morrer. Há um deslocamento do anterozóide flagelado, ou gameta masculino, ali na reprodução. Vai haver, então, até a oosfera, que é o gameta feminino, para que haja a reprodução. Não possui os óvulos verdadeiros, ou seja, são rizoide, cauloide e filoide. Morfologicamente, elas são mais adaptadas que as algas pluricelulares também. Tá? Bom, quanto os organismos, né, reprodutores, o gametófito, né, na fase gametófito é a fase mais duradoura, tá? Ele é clorofilado e fotossintetizante, tá? Ele vai realizar a fotossíntese, por isso é fotossintetizante. O esporófito, ele é a fase mais passageira, ele também é aclorofilado e depende do gametófito também, da reprodução. Na fecundação, essa espécie vai depender de água para a fecundação também. Bom, aí está mostrando o ciclo delas, né? Depois, com os detalhes, está aí todos os esqueminhas, vocês podem ver com mais detalhes. Depois tem isso no material de vocês também, tá?
Bom, que são os importantes componentes da biomassa, né? São produtores na cadeia alimentar, tá? Eles vão produzir muita biomassa, esse tipo de plantas. São, na cadeia alimentar, são os produtores, ou seja, aqueles primeiros que alimentam os outros animais, herbívoros, certos animais comem especificamente esses musgos, né? Bom, outra coisa é que eles evitam a erosão do solo, tá? Essas plantas eles vão fechar e vão criar uma drenagem no solo, protegendo, evitando a erosão do solo, porque absorvem muita água e retém a camada superficial do solo. Outra coisa importante é que eles são indicadores de poluição ambiental, juntamente com os líquens. Eu sei que já viu os líquens, em alguns lugares você consegue ver os líquens nas árvores, tá? São aqueles musgozinhos que dão nas árvores, muitas vezes aquelas manchinhas, né? E eles são uma indicação de que o ar ali, né, que é ainda tá bom, né? Que é de indicadores, ou quando a poluição ambiental está forte, eles vão indicar ali também. Então, é, pesquisas biológicas, farmacêuticas também utilizam dessa espécie, tá? Na extração de essências, tá? São cultivadas como plantas ornamentais também, tá? Agora, a outra classe é as peridófitas. As peridófitas, pode passar, as peridófitas são vegetais de ambientes terrestres úmidos ou relativamente secos, tá? Representadas pelas samambaias e avencas, são muito conhecidas, observe. Eu acho que todo mundo conhece aí uma samambaia ou avenca, já viu, né? Tem na sua casa, sua mãe, sua avó. Então, elas fazem parte do grupo das peridófitas, são as samambaias e avencas. Vamos lá? Então, os primeiros são, claro, elas são os primeiros vegetais vasculares, elas possuem grandes tamanhos, né? Você vai ver tamanhos variados dessa espécie. O transporte rápido e eficiente de nutrientes é uma característica delas também, tá? Também possui o quê? A raiz, o caule e a folha verdadeiros. É, o caule é do tipo rizoma, quer dizer, subterrâneo, né? E são muito dependentes da água, aliás, são dependentes da água apenas para a reprodução, tá? Só nesse período elas não são totalmente dependentes da água o tempo todo, mas para a reprodução, sim, elas vão depender da água. Bom, no caso das células, das substâncias, né, que fazem parte aí, o esporófito, o esporófito, né, é a fase duradoura na reprodução, ele é clorofilado, fotossintetizante também. O gametófito é a fase passageira, vai ser composto pelo prótalo, que é clorofilado e fotossintetizante também, independente do esporófito que está ali. E a fecundação vai depender de água também, né, para essa espécie, ok? Vai depender de água, sim. Bom, aqui é o ciclo dela de germinação, né? Aí vai mostrar ela, o esporângio, né? E depois vai produzir a meiose, ali vai liberar os esporos, através do esporo, vai haver a germinação dela, vai produzir, então ela começa a germinar, brotar a folhinha, aí depois vai o protalo gametófilo ali, que vai abrir, né? Aí vai a outra parte que é o anterídeo, os anterosóides vão se abrindo, vai haver a fecundação, aí vem o arqueônio e o zigoto aqui. Aí vem o gametófito que forma aqui a folha, né? Já vai se abrindo, subindo o esporófito, e aqui ela já no seu tamanho, no seu formato já maior. Então, a gimnosperma já é uma espécie, né? Pode avançar, que é muito conhecida, que são os pinheiros, né? Entre os pinheiros da araucária, né? Que produz o pinhão, é uma árvore muito conhecida, mais conhecida na região sul do país, né? Mas aqui em Minas Gerais ainda tem algumas também, tá? É uma árvore que atinge tamanhos muito grandes, né? Aproximadamente 40 metros de altitude, as árvores maiores até 50 metros, e foram encontradas araucárias nessas altitudes. Elas vão produzir, né, o pinhão, ali estão as sementes dela, né, vocês podem ver aquele formato, parece um cacho, né, é muito usado também
para fazer trabalhos artesanais, para enfeites, para decoração. Mas o pinhão é um alimento muito rico, né? Muito consumido na região sul do país. Aqui, ele talvez não seja tão conhecido, mas ainda há pessoas que consomem. São as primeiras plantas que apresentam semente durante o processo de evolução biológica dos vegetais e a expansão do grupo por ambientes terrestres e secos também. É uma árvore muito resistente. Elas são vasculares. Isso aqui, quando a gente fala, estamos falando dos pinheiros de uma forma geral também, tá? Não só a araucária, que é uma delas, é uma das espécies. Vasculares com raiz, caule e folhas, apresentam um crescimento secundário. Crescimento é contínuo em altura e largura. As árvores e arbustos de tamanhos são variados, tá? São os primeiros vegetais que aprendem a apresentar sementes, tá? Primeiros a apresentar sementes. Os órgãos reprodutores aparentes, que são os estróbios, que estão lá naqueles cachos, né? Independência, ela possui uma independência da água e também ela conquistou os ambientes terrestres secos também, tá? Mas pode é a fase dominante, tá? Na reprodução ali, com o gametófito extremamente reduzido. A esterosporia é a produção de dois tipos de esporos, tá vendo lá? É o micrósporo, que é o masculino, e o megásporo, que é o feminino. Então, vai haver isso aí, nesse processo, a produção ali, né? A fecundação, depois a produção de sementes, e nesse processo há uma independência da água para a reprodução. Vai haver o grão de pólen e o tubo polínico também, onde elas são polinizadas. Olha lá, nas fotos você vai observar que está a pinha, que é o estróbilo, que a gente falou. Ali contém as sementes, tá? Aquele cacho ali onde contém as sementes dela. E aquela semente é chamada de pinhão. O pinhão que serve de alimento, tanto para pássaros, para animais. Inclusive, tem um pássaro muito conhecido na região, que é conhecido por semear, plantar as sementes da araucária, né? É uma gralha, a gralha azul, uma espécie até extinção também. Assim como a araucária é uma árvore que está em extinção, é uma árvore de preservação, tá? Então, essa gralha normalmente come a semente e às vezes, quando ela elimina pelas fezes, essa semente brota, né? Nasce nascendo, produzindo uma outra árvore. Então, bom, seguindo, então, aqui você vai ver o ciclo, né, dela também, tá? Nós vamos ver o ciclo, é só os desenhos para você entender aquele processo, tá? Tá lá o estróbilo masculino, né? Aí a meiose, a formação de grãos de pólen, tá? Os grãos de pólen são liberados. Aí vem a célula generativa, célula do tubo, sacos aéreos, aí a formação do tubo polímero e a fecundação. Lembrando que esses grãos de pólen podem ser liberados pelo ar, né, por insetos polinizadores, como as abelhas, por exemplo, que são polinizadores, né, e assim como outros insetos também, como borboletas, besouros, mas as principais são as abelhas também, que levam pólen, né, e faz a polinização para a fecundação também, naturalmente. E aí vai formando, então, aquele ciclo todo, o pinhão, e dentro do pinhão nasce o embrião, vai haver a germinação, nascendo ali, então, a plantinha pequena que vai crescendo até se tornar uma madura. Aqui está o ciclo, né, da araucária, vocês estão vendo aí. Mais um aqui mostra aqui todo o processo aí com as células, com a, os produtores, né, os organismos responsáveis pela reprodução, e agora as angiospermas, né? As angiospermas já fazem parte do grupo que tem maior domínio, né? Podemos dizer, elas são as que a gente mais conhece, né? As angiospermas dominaram completamente o mundo vegetal nos últimos 100 milhões de anos, né? Conquista definitiva do ambiente terrestre. São características marcantes delas. Bom, ela possui um maior grau de complexidade, tá? Porque
ela é uma maior, o sistema dela é mais complexo, né? É maior diversidade de formas também, você vai encontrá-las de várias formas, espécies diferentes. Ela está distribuída tem uma distribuição geográfica muito grande por todo o país, né? Vamos dizer, né? Você vai encontrar em vários países, mas falando de Brasil, você vai encontrar, nós temos muitas espécies aqui, maior eficiência na reprodução, presença de flores e de frutos, né? Por isso que ela é completa, né? Ela tem não só sementes, mas flores e frutos. Ou seja, as sementes ficam ali dentro dos frutos. A coevolução com diversas espécies de animais. Bom, são também vasculares, com raiz, caule, folhas e sementes. Por isso são completas, tá? Ela tem um crescimento secundário, os órgãos reprodutores são aparentes, que são nas flores, né? Estão lá nas flores, os órgãos reprodutores. São os únicos vegetais a apresentarem frutos, tá? Essa é a espécie. São os únicos que vão produzir os frutos. Tem a proteção da semente, né, que é o fruto, que protege a semente, as sementes ficam guardadas ali dentro dos frutos, né, e a dispersão da semente também pode ser feita de várias formas, essa dispersão. Inclusive, pássaros também ajudam nisso aí. Bom, independência da água, ela não depende totalmente da água nesse processo da reprodução. Conquista também de ambientes terrestres secos. Ela já conquistou ambientes terrestres secos, por não depender totalmente da água ali. Ela tem característica como as folhas largas, com grande área superficial, tá? Com isso, há um aumento da capacidade fotossintética, ou seja, de realizar a fotossíntese. E, claro, outra característica delas é a queda das folhas de algumas espécies no outono. Isso é feito por quê? Por que acontece esse mecanismo? Para que haja diminuição do metabolismo para a economia de energia, para a própria economia de energia da planta, tá? Então, aí quando ela elimina as folhas, cai as folhas, ela economiza energia. E também as raízes armazenam o alimento, né? Característica. Consumo energético quando as condições não são as ideais também no inverno, tá? As folhas é de crescimento rápido, né? As herbáceas, as folhas rapidamente crescem, percebe quando as folhas caem no outono, rapidamente já estão brotando e elas já tomam tamanho, rapidamente, o tamanho normal. E isso é muito um processo bem rápido. Sobrevivência ao herbivorismo. Folhas modificadas em espinhos, tá? Diminuição da transpiração e proteção contra o herbivorismo. Então, o esporófito, nesse caso, é a fase dominante ali, com o gametófilo extremamente reduzido. Há uma heterosporia, onde o micrósporo masculino e o megásporo feminino, né? Vão haver as sementes dentro dos frutos, todas contêm os frutos. Aliás, as sementes estão contidas dentro dos frutos. Há uma independência também de água, tá? Da água para a reprodução. O grão de pólen e o tubo polínico. E a polinização é variada, que pode ser feita tanto por vento ou animais. Ou seja, o vento, como já falamos, ele pode levar o pólen de uma planta feminino para o masculino, fazer a fecundação, né? Os gametas ali, masculino e feminino. Ou então os animais, como insetos, por exemplo, que são polinizadores, e o principal deles, as abelhas, por exemplo. Ali está uma foto do grão de pólen. E ali, as flores. As flores, como que é feito o processo de polinização, como acabamos de falar, em sua maior parte, a polinização é feita por animais, insetos, e que pode ser animais também como beija-flor, também participam da polinização, as borboletas, besouros e principalmente as abelhas. Bom, elas normalmente as flores são bem atrativas visualmente, o que atrai os insetos, né, para a polinização, porque possuem muitas cores e formas, possuem também glândulas odoríferas que vão produzir um odor, um perfume que também atrai os insetos, né, polinizadores.
nectários, ou seja, ela possui um néctar ali que vai atrair as abelhas para extrair o néctar, né? E pássaros como beija-flores que também extraem o néctar dessas flores, ajudando nesse processo de polinização ali, né? Bom, e o mimetismo, ou seja, forma uma figura que atrai outra. Por exemplo, algumas flores têm formatos de outros insetos que atraem outros insetos. Bom, frutos. Os frutos, vai haver no processo ali a dispersão das sementes, né? Os frutos normalmente são carnosos, suculentos, isso atrai os animais, né? Esses frutos vão atrair os animais que vão se alimentar tanto do fruto como das sementes, e, claro, vai contribuir para a reprodução também, porque esses mesmos animais que se alimentam vão levar essas sementes para um outro lugar, seja no bico, eles deixam cair em outros lugares nos quais as sementes cairão na terra e depois novamente vão germinar. Ou através da ingestão das sementes, esses mesmos animais ingerem a semente e depois elimina pelas fezes e as sementes caem de novo no solo, vão de novo germinar e brotar, surgir uma nova planta ali, uma nova árvore. E também os espinhos e ganchos se aderem em pelos, ou seja, dali, dos pelos dos animais, polinizadores, aqueles espinhos e ganchos se aderem, né, nos pelos para a polinização. Bom, eles são leves ou explosivos, que é uma outra forma de dispersão de sementes, né? Alguém já deve ter visto, algumas dão aquelas bargens, umas bargens que secam, ressecam, e aí elas, quando elas se quebram, elas estouram, elas praticamente explodem, aquelas bargens com as sementes explodem e lançam as sementes para longe, aonde vão cair no solo e germinar em outro lugar, a uma certa distância, né? E as sementes também possuem um elevado conteúdo em reservas, tá? E há uma menor necessidade de luz também para a germinação, são características. Observa aí o ciclo, né? Como funciona aí, está tudo aí esquematizado. Depois vocês observam com mais calma, aí está, né, a célula embrionária, aí, como é feita a fecundação dos gametas. A micrópila é a abertura de entrada do óvulo, o saco embrionário é o gametófito feminino, e aí as células formadas por R, oosfera, gameta feminino, antípodas, células opostas à micrópila, os hormônios, e a sinérgide de células companheiras da oosfera, e os núcleos polares, que são de dupla fecundação. Bom, o grão de pólen é o gametófito masculino, e o núcleo vegetativo polínico. O núcleo germinativo vai produzir a mitose, que vai para formar os gametas, tá? E os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos aí. A oosfera é fecundada, depois de ser fecundada, forma o embrião, é o óvulo, que é a semente, o óvulo é a semente e o ovário o fruto. E aí está o ciclo aí, onde vai do óvulo até a germinação ali da semente. Bom, agora vamos falar das monocotiledôneas, né? E as dicotiledôneas. O que seriam as monocotiledôneas? Elas vão possuir a raiz fasciculada, a raiz em vários fascículos, as folhas paralineares, né? Paralineares são paralineares, geralmente sem o pecíolo, vasos são condutores, têm uma disposição desordenada, tá? Os vasos não são ali paralelos, são desordenados, possuem flores trímeras ou seus múltiplos, né? As sementes são um cotiledone, né? Cotiledone é o formato dessa semente, ela só tem uma lá, aquela cápsulazinha ali, só tem um cotilédone. Já as dicotiledôneas, ela possui uma raiz axial pivotante, as folhas são reticulinérveas, né? Peciolonadas, sem bainha, os vasos condutores têm disposição concêntrica e flores são dímeras, tetrâmeras ou pentâmeras.
sementes possuem dois cotiledôneos, tá? Então, cotilédones. Duas cápsulas ali de sementes, ok? Acabou. Próximo tema agora. Agora vamos ver um outro tema, outro conteúdo, né? Diferente do anterior, que são os vírus. Nós vamos estar vendo aqui brevemente as características gerais dos vírus, né? Bom, as características gerais dos vírus, observe que eles têm vários formatos, várias formas, como nós vimos nesse desenho inicial aí, né? Então, eles são o quê? Os vírus são agentes causadores de infecções no homem. Outros animais pode causar no homem, outros animais e até vegetais e bactérias também. São desprovidos de organelas e sem metabolismo próprio. São parasitas intracelulares, ou seja, obrigatórios. Ele só consegue se desenvolver, o vírus só consegue agir dentro de uma célula. Ele não consegue sobreviver fora da célula, tá? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Bom, não se desenvolvem em ambientes extracelulares. O tipo de material genético que contém o vírus é o DNA ou RNA, tá? Ele vai variar do tamanho e forma, o vírus, né? Ele vai ter na natureza do envoltório, com ou sem envelope. Ou o vírus vai conter um envelope, ou não tem envelope. E o genoma dos vírus normalmente é muito simples, tá? Aí tem algumas formas de vírus, né? Tá aí alguns deles, poliovírus, tem uns que são bacterianos, aqui a diferença, né, do vírus, a bactéria e uma célula animal, tamanhos aqui. Apesar dos primeiros estudos das viroses terem começado lá no início, lá do século XX, foi a partir de 1930, com o aparecimento do microscópio eletrônico, é que as evidências da composição química e estrutura dos vírus foram sendo conhecidas. Aí nós vamos ter os vírus aí, a bactéria, a célula. Bom, partícula viral, né? Como seria a partícula viral completa? Ou seja, uma partícula de vírus, aí você vai ver o envelope que ele está dentro, ele vem envolvido, aquele que envolve o vírus é o envelope. Dentro desse envelope está lá o capsídeo, que é aquela cápsula, e o capsídeo e o ácido nucleico, né? Que está dentro do núcleo capsídeo. E lá dentro vai haver uma matriz proteica, que é básico das proteínas do vírus ali. Bom, a estrutura viral não é tão complexa, né, como já vimos aqui, quanto as das células, sendo constituídas basicamente de ácido nucleico e proteína, tá? Abaixo aí segue a relação de estruturas. O primeiro, o ácido nucleico. O vírus contém, então, em geral, apenas um tipo de ácido nucleico, o DNA ou o RNA, ok? E o capsídeo? O capsídeo é o envoltório proteico que contém o ácido nucleico. O capsídeo tem uma simetria característica. Já o envelope é uma estrutura que recobre o capsídeo, mas está presente apenas em alguns vírus. O envelope viral constitui de uma bicamada lipídica com proteínas e carboidratos. Os vírus que o possuem o adquiriram por brotamento, sendo essa estrutura parte da membrana citoplasmática da célula infectada. Já a espícula é o complexo de glicoproteínas expostas na superfície viral, constitui o principal antígeno viral. Muitos vírus utilizam as espículas para ancorarem na célula hospedeira, agindo como receptores para o reconhecimento das proteínas de membrana das células a serem infectadas. Aí o esqueminha básico, né, do vírus, né, tá aí o seu capsídeo, proteína, tá aí o cerne onde está no centro onde está o DNA ou RNA, o envelope contém os lipídios mais os receptores e as espículas ou receptores virais, que são parecendo essas bolinhas, essas anteninhas,
tá? Para ela é ali que ela faz o seu contato, as espículas ou receptores virais. Aí tem as proteínas, os carboidratos também. Aí é o mesmo desenho mais colorido, né, praticamente, tá? Bom, o capsídeo, dentro do capsídeo estão as proteínas codificadas pelo genoma viral, que são os protômeros. Ali há uma proteção e rigidez, tá? E há uma simetria, observa que tem umas formas bem simétricas aí o capsídeo, tá vendo? Bem simétrica mesmo. Lá temos um exemplo aí de um adenovírus, um vírus do mosaico do fungo, um helicoidal e um bacteriófago. Bacteriófago é o vírus que infecta bactérias, tá? Como nós já falamos ali, tá? Isso se chama bacteriófago, ok? Bom, olha aí, esse aqui é um exemplo de vírus mais complexo, né? Daí o capsídeo, o DNA contido lá dentro, bainha, né? Placa de base, a fibra de cauda. Então, esse é um formato de vírus aí, por exemplo, de vírus mais complexo. Bom, aqui de ciclo, né? Mais um ciclo de teste, só para você saber, está em inglês aqui, mas dá só para vocês entenderem, tá? Bom, aqui nós temos aqui um semelhante ao ciclo lítico, né, de bacteriófagos, desse vírus aqui, nós vamos ver as seguintes diferenças. A presença de um envelope em alguns vírus, tá? Alguns vírus vão ter um envelope, outros não. A compartimentalização da célula hospedeira, tá? A ausência de parede celular na célula hospedeira também. A adesão de vírus de animais. Como que isso é feito, a adesão de vírus de animais? Através de atração química, as espículas glicoproteicas, que geralmente fazem o reconhecimento ali. Há várias estratégias, né, dependendo do material genético e da localização do vírus. Como que é feito também a montagem e liberação do vírus na célula? A maioria dos vírus de DNA faz a montagem no núcleo da célula, sendo então liberada no citoplasma, tá? A maioria dos vírus de RNA desenvolve, né, no citoplasma. A quantidade de partículas produzidas é variável e a liberação com ou sem lise. Permanecem dormentes, né, esses vírus. Normalmente eles permanecem dormentes nas células hospedeiras por anos, tá? Sem atividade e sem sintomas ou sinais. Muitos não se incorporam ao cromossomo. Termina essa parte de vírus e passemos agora a um outro tema. Estaremos vendo agora sobre protozoários, doenças causadas por protozoários. Então, dentre as mais conhecidas, causadas por protozoários, nós temos muitas que são conhecidas no nosso meio, né? Temos os protozoários, vocês já devem ter ouvido falar do protozoário causador da malária, aqui ainda a moeba, né? Que é a história histolítica, que é o monoxeno, né? Risópode é um exemplo de protozoário causador da amebíase, né? Tá? A ameba, né? Os sintomas dessa doença, então, da amebíase, são sintomas de ulcerações intestinais, vai haver uma diarreia, uma colite, né? Um enfraquecimento. A contaminação normalmente é feita pela ingestão da água, como a maioria das doenças assim, causadas por protozoários, ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos eliminados com fezes humanas. Essa é a forma de contaminação mais comum da amebíase. Bom, ela pode causar abscesso hepático no fígado, né? Hepático, e úlcera no cólon também, intestino. Já a balantídose é causada pelo balantídeo coli, que é o protozoário. Ele é monoxeno ciliado, tá? Olha lá o balantídeo coli. Vocês podem observar aqui na foto ao lado.
Os sintomas dessa doença é diarreia, normalmente é diarreia, febre, anorexia, cólicas abdominais, cefaleia, né? Fraqueza, forma de contaminação, ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos eliminados também com fezes humanas, ok? Aí os desenhos mostrando a forma de contaminação também por esse protozoário, né? Principalmente nas regiões em que não há, né, tratamento de esgoto, né, é precário, então vai causar. A giardíase, causada pela Giardia lamblia, né, que é também um monoxeno flagelado, esse protozoário, ele vai provocar, ela vai provocar diarreia, febre, cólicas abdominais também, cefaleia, que é aquela dor de cabeça forte, fraqueza, e a forma de contaminação também vem semelhante às outras, né? Que é pela ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos eliminados com fezes humanas. Aí algumas fotos, né? Mostrando contaminação. Bom, o que acontece nesse ciclo aqui, então? O homem é contaminado, né? Ele é contaminado como? Ele é contaminado com cistos que é através contidos na água ou alimentos, e ele elimina esses cistos nas fezes, e aí esses cistos eliminados na fezes contaminam a água novamente, e ou alimentos que são aguados ali com aquela água que passou aqueles cistos, e aí quando ele vai comer daquele alimento, então, contendo aqueles cistos, ele é contaminado, ou seja, a pessoa vai sendo contaminada através dos cistos com as fezes. Foram as fezes que passaram agora pelo alimento de novo, ou seja, plantou uma horta, foi contaminado ali pelos cistos que estavam nas fezes. Isso normalmente vai acontecer em lugares onde não precários, onde não há rede de esgoto, ou tratamento, ou saneamento básico. Bom, a doença de Chagas. Bom, a doença de Chagas, eu creio que muitos já ouviram falar, ela é causada ela também é chamada de trypanossomiase americana. O que é? É uma doença infecciosa causada, né, por um protozoário parasita chamado Trypanosoma cruzi, nome dado pelo seu descobridor, né, que foi o cientista brasileiro Carlos Chagas, por isso foi chamado de doença de Chagas, tá? Em homenagem a outro cientista também brasileiro, que é o Oswaldo Cruz, que é o aí eles falam Trypanosoma cruzi. Bom, passando então, olha só como é que eu sigo, voltando aí, olha só que interessante esse desenho. Aí, como que é feita a contaminação pelo Trypanosoma cruzi? Olha, normalmente vai haver o barbeiro, que é o transmissor, né? Que é o transmissor, que é o barbeiro, ele vai conter lá o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário. Esse barbeiro, ele pica, ele vai, ao picar a pessoa que normalmente vai estar dormindo, tá? Ele picando ali, quando ele pica, quando o vetor, aliás, o transmissor barbeiro pica o rosto, ele é chamado barbeiro, porque normalmente ele pica na região da barba, tá? Por isso ele é conhecido como barbeiro. E aí, quando ele pica, no local da picada, pica ali aquele orifício, e normalmente vai produzir uma coceira irritante. A pessoa coça, ao coçar, a fezes contendo o Trypanosoma cruzi entra no orifício da picada e contamina, vai para o sangue e vai, então, ser contaminado pelo Trypanosoma cruzi, que vai entrar na corrente sanguínea e chegar até o coração também. Ele vai alojar, normalmente ele aloja no coração, provocando cardiopatias e doenças no coração. Como se previne, então, o Trypanosoma cruzi, né, da doença de Chagas? Basicamente pela eliminação do vetor barbeiro, por meio de medidas que tornam menos propício o convívio destes próximos aos humanos, como, por exemplo, construção de casas que não sejam propícias para esses insetos. Porque, normalmente, esse inseto, o barbeiro, ele dá muito em casas de pau a pique, regiões bem precárias, lugares onde eles ficam naquelas frestas ali. Então, é mais conhecido nessas regiões onde há maior número de casos deles também. E habitações que são bem, né, que não há, que
que são bem higiênicas, que não há lugares onde há orifícios, onde eles possam se alojar, então ele não consegue ali se alojar. A malária é uma doença causada por protozoário, tá? E que é muito importante, ou seja, muito conhecida e assim, ela é mais de 500 mil casos no ano, já essa estatística já aumentaram, mais recentes, né? E a malária é causada pelo vetor, né, o mosquito anofilino, o anófilis, né? Através da picada desse mosquito, que vai injetar o protozoário causador da doença, ok? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela considera a malária a doença tropical mais importante, além de ser responsável por grande quantidade de mortes, tá? É uma doença que causa muita morte. Ela também é hoje a enfermidade que mais gera problemas socioeconômicos também. A malária é causada por protozoário, né, do gênero Plasmodium, e é transmitida de homem para homem por mosquito, pela picada do mosquito Anopheles, tá? O anofilino. E aí, mostra, então, esse desenho como é o ciclo deles aí, tá certo? Bom, uma outra doença causada por protozoário é a leishmaniose, também causada pela picada do mosquito. A leishmaniose cutânea, né, de pele, é mucocutânea e leishmaniose visceral, para calazar. Ela é causada, então, pela Leishmania brasiliensis e a Leishmania donovani. São dois tipos aqui. O protozoário é heteroxeno flagelado. Ela pode causar a úlcera, chamada úlcera de Bauru, que é cutânea na pele, que causa ulcerações no rosto, nariz, na boca, na faringe, braços e pernas, podendo causar até necrose de tecidos conjuntivos também. Tão séria e grave que ela é. Já a calazar ou visceral pode ser fatal e os sintomas incluem febre, perda de peso, crescimento anormal do baço e do fígado. E o vetor que causa, né, é o mosquito palha, birigui, ou lutisomia, ou flebótomos, né, que é o causador, que é o vetor. Olha aí, causa ulcerações terríveis, olha só, fica muito feio, deformado mesmo as partes onde ela está. Aqui também é um Tricossomos. os tricossomos vaginais, monoxeno flagelado, que causa tricomoníase, tá? Que vai causar prurido, vaginite, uretrite, corrimento na relação sexual, vai prejudicar. Ele pode ser contaminado, se causar na água, né, na toalhas, objetos úmidos contaminados, pode haver a transmissão desse protozoário, tá? Aqui algumas fotos dele. Já o toxoplasma é o causador da toxoplasmose, tá? É um esporo protozoário, tá? Vai haver o quê? Quais são os sintomas? E vai haver da toxoplasmose. Alteração do volume craniano, causando calcificações cerebrais, retinite, retardamento, e podendo causar até retardamento mental, tá? A água contaminada com cistos, a contaminação ocorre dessa forma. Uma água contaminada com cistos eliminados com as fezes do gato. E também pela ingestão de carne crua de porco, boi com cistos, tá? Essa doença é mais grave para o feto, tá? Atingindo o feto. Ela é muito perigosa para mulheres grávidas, tá? E aqui mostra aqui um ciclo aqui também, nesse desenho. Agora, o outro Trypanosoma gambiense. é o Trypanosoma gambiense, é um heteroxeno, né, flagelado, que causa doença do sono. Bom, os sintomas são lesões meningoencefálicas, engurgitamento de glândulos cervicais. É causado pela picada da mosca tsetse, né? Mas ele ocorre mais na África, nas regiões da África, tá, gente? Esse aqui é mais na região da africana também. Então, agora vamos passando para a gente, resumindo, né, o que foi visto aqui, em forma de esquema.
Então, só para ficar mais fácil para vocês entenderem, do que foi visto, né? Aqui o reino plano do reino plantar, o reino vegetal, nós temos as plantas, elas vão se dividir em pluricelulares, autotróficas, que realizam fotossíntese, claro, vai fornecer oxigênio, evoluíram a partir do reino protista. Aí, nessa classificação, se divide em briófitas, em primeiro, né? Primeiro vem as briófitas, que possuem um porte pequeno, não apresentam vasos condutores, tá? E vivem em ambientes, elas sobrevivem em ambientes úmidos e sombreados, elas são sexuadas e não possuem flores ou frutos. Na segunda parte da classificação, tem as pteridófitas, tá? Já as pteridófitas, a ausência de sementes ainda, tá? Elas não possuem sementes. Os vasos condutores de seiva, ela possuem vasos condutores de seiva. A ausência de flores, frutos e pólen. Ela também possui uma variedade de habitats e é homosporada. Já as gimnospermas, elas são as primeiras que produziram as sementes, possuem raiz, caule, folha e pertencem ao grupo das coníferas, tá? Forma de coníferas, você vai lembrar dos pinheiros, tá? Então, e não necessitam, claro, de água para a fecundação, como nós já vimos. Já a angiospermas, que é o último grupo das angiospermas, elas possuem raiz, caule, folhas, frutos, sementes completas. Monocotiledôneas, dividem em monocotiledôneas e eudicotiledôneas, eudicotiledôneas, tá? E a próxima também vai falar ainda das plantas. Vamos mais uma vez falando das briófitas, né? As briófitas são plantas de pequeno porte, avasculares, cujo transporte de seiva, transporte é por difusão, elas não possuem órgãos verdadeiros, são dependentes de água para a reprodução. O gametófito N dominante, elas possuem o gametófito N dominante, não possuem semente, nem flores e frutos, tá? Bom, já elas podem ser, ali as criptóptas se dividem em briófitas e pteridófitas, tá? Já, então, aqui que são as criptógrafas. Elas são plantas que não possuem semente, nem estruturas reprodutoras aparentes, tá? Essas são as pictógramas. Já as pterodófitas, elas são vasculares, têm pequeno ou grande porte, o esporófito dominante, possuem raiz, caule, folhas, são dependentes de água para a reprodução, não possuem semente, flores e frutos, possuem esporos através dos solos. E o grande exemplo dessa é as samambaias, que a gente já conhece, né? Bom, já as gimnospermas são vasculares, grande porte, o esporófito 2N é dominante, possui raiz, caule, folhas, sementes, né? Nuas, quer dizer, elas estão ali, as sementes estão ali, elas não têm fruto, elas possuem as sementes nuas, como é o caso das araucárias que nós vimos, com o pinhão, e elas são independentes de água para a reprodução. Também são produtoras de pólen, tá? O exemplo, araucárias e pinheiros. E as fanerógamas? As fanerógamas são plantas que possuem sementes, estruturas reprodutoras aparentes, como as flores que estamos vendo ali, né? E aí são os exemplos, grande exemplo disso, as angiospermas, né? Que é o grupo maior, nós já falamos, que é as que ocupam maior espaço, né? São as angiospermas, elas são o quê? Vasculares, têm pequeno ou grande porte, o esporófito 2N é dominante, elas possuem raiz, caules, folhas, sementes, flores, frutos, tá? E são independentes de água para a reprodução também. São produtoras de pólen, e são monocotiledôneas ou eudicotiledôneas, ok? Bom, então saímos então das plantas, né, do reino vegetal, e passemos agora então às características do outro assunto que vemos, do tema que vemos, que é os vírus. Aqui é apenas um resuminho básico para vocês guardar os principais pontos do que vimos sobre vírus aqui, tá?
Então, começando aqui, eles Está certinho. Os seres microscópicos. são seres microscópicos constituídos de DNA ou de RNA, como nós vimos, e protegidos por uma capa formada de proteínas, tá? São consideradas o quê? Parasitas intracelulares, como já vimos, eles só agem dentro das células, tá? E por isso as suas funções só podem ser desempenhadas entre uma célula viva, né? Uma célula viva para utilizar todos os recursos da célula. Eles, por isso, são parasitas. Os tipos de vírus mais comuns são classificados de acordo com o tipo de ácido nucleico, vai depender do ácido nucleico, de acordo com a forma do capsídeo e também pelos organismos que eles são capazes de infectar. Os adenovírus são formados pelo DNA. Por exemplo, o vírus da pneumonia. É um exemplo de adenovírus, tá? São formados por DNA. Já os retrovírus, né, são formados por RNA. Por exemplo, o vírus HIV, vírus da AIDS. Já os arbovírus são transmitidos por insetos, tá? Por exemplo, o vírus da dengue, transmitido pelo mosquito da dengue. E os bacteriófagos são os vírus que infectam bactérias, tá? Esses nós já vimos também. E os micófagos são os vírus que infectam os fungos. E os vírus podem utilizar agentes também transmissores, né, em uma infecção. Por exemplo, as plantas também podem ser infectadas por vírus através de insetos ou outros organismos que se alimentam delas. Isso também pode acontecer. Características dos vírus principais são: eles são seres acelulares, ou seja, que não possuem células, eles entram em células, mas eles não possuem células. Suas dimensões variam de 17 nanomilímetros até 300 nanomilímetros, tá? São seres diversificados e, portanto, né, possuem um padrão. São capazes de sofrer também mutações, ok? Fora de um organismo hospedeiro, eles cristalizam-se como os minerais. Não possuem metabolismo próprio, tá? E por isso a reprodução ocorre em uma célula viva, sempre. A estrutura do vírus: os vírus são formados por ácido nucleico, que é o RNA, ácido ribonucleico, ou DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, tá? Envolvidos por uma capa proteica chamada de capsídeo. Alguns vírus ainda podem ser revestidos por uma película de gordura e de proteína. Ok? Aí está o desenho simplificado dos vírus com as suas glicoproteínas, o capsídeo, o envelope e o RNA viral. Tá? Bom, os ácidos nucleicos, RNA e DNA, são as informações contidas no vírus que deverão ser utilizadas para sintetizar as proteínas na célula invadida. Já o capsídeo, né? Ele envolve, protege o ácido nucleico viral da digestão por enzimas. Aqui, gente, é um resuminho das doenças causadas por protozoários, ok? Então, a primeira dela que vemos aqui é a malária, né? Como já vimos, o agente, né, causador aí é o plasmódio, tá? A transmissão é pela picada do mosquito fêmea, o Anopheles, tá? O anofelino, o Anopheles. E os sintomas principais são febre intermitente e calafrios. E já a mebíase, causada pela Entamoeba histolítica, tá? A transmissão, como já vimos, é através de água e de alimentos contaminados, né, pela ameba, e ingerindo cisto e fezes. Os sintomas é a diarreia, o vômito e os sangramentos, que causa a amebíase. Já a leishmaniose, outra doença causada por protozoário, o agente causador aqui é a leishmaniose brasiliensis, que causa a chamada úlcera de Bauru, que é cutânea, né? A leishmaniose chagas mortífera, visceral. E a transmissão é pela picada do mosquito do gênero Lutzomia. E os sintomas são lesões na pele, que são úlceras, e também anemia. Já a giardíase é causada
pelo protozoário Giardia lamblia. E a transmissão também se dá através da água ou de alimentos contaminados. Os sintomas são dor abdominal e diarreia. Já a toxoplasmose, né, é causada pela toxoplasmose gondii. A transmissão é através de água e alimentos contaminados com cistos, carnes cruas ou mal cozidas, tá? Os sintomas são de assintomático, ou seja, alguns casos não apresentam sintomas, até a cegueira ou aborto do feto. Como já disse, essa é uma doença muito grave para o feto, né, na mulher grávida. E a doença do sono, né, causada pelo Trypanosoma brucei, a transmissão se dá através da picada do mosquito Tsetse zeto. Os sintomas são febre, anemia e sonolência. E por fim, a tricomaníase, que é causada pelo triconomas vaginais, que a transmissão é pelo contato sexual. Os sintomas é a inflamação da uretra e da vagina, causando corrimento, dor e dor ao urinar. Em homens, o sintoma não apresenta sintomas, são assintomáticos. Então, é isso aí. Então, gente, aqui nós concluímos esse assunto, né, esses temas da aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, né, e que possam dar continuidade aos seus estudos através do nosso material, aprofundando, lendo o material, respondendo as questões que serão importantes para vocês treinarem, né, para a prova, tá? E no mais, quero agradecer a presença de vocês que puderam estar conosco e até a próxima aula. Tudo de bom para vocês.